Hello people, how's it going? Bom, gente, como foi pedido pra mim antes de fazer um vídeo do Present Perfect, como usar e tal, eu tô fazendo um vídeo aqui pra dar uma ajudada pra vocês, tá? Vamos lá, o Present Perfect ele é bem simples, tá? Ele pode ficar um pouco confuso dependendo de como ele é explicado, tá? Mas ele é bem tranquilo de entender. Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, tá? Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça. O present perfect, ele é um tempo verbal que a gente não tem no português, certo? Então, não tentem associar ele com pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Não funciona. Ele é um tempo verbal que a gente não possui no português. Exatamente por esse fato de a gente não possuir esse tempo no português, quando a gente vai fazer a tradução, a gente tem que substituir por algo que a gente tenha, porque não adianta a gente querer fazer uma tradução com algo que não existe no português, certo? Esse é o momento em que pode dar uma certa dúvida, no momento em que a gente vai traduzir, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá, é que a tradução ela vai, dependendo da situação, ser igual a uma outra estrutura, certo? Bom, vamos lá então. Quando a gente trabalha com o Present Perfect, a gente tem que entender como a gente vai utilizar ele, certo? Então, the Present Perfect is composed of have or has, if we're talking about he, she, it, plus the past participle. Oh, that means is the third column of the verb, ok? Por exemplo, a gente tem o go, a gente tem o went e a gente tem o gone, que é a terceira coluninha do verbo. Então, ir, fui e ido, certo? Então, essa terceira coluna, que é o particípio, é quando a gente trabalha com ado, edo, ido. Por exemplo, cut, cut, cut. Cortar, cortei, cortado. Bem, dance, danced, danced. Dançar, dancei, dançado. Muito bem. Qual que é a questão aqui, gente? Muitas vezes a tradução não vai ser ido, não vai ser cortado e não vai ser dançado. Exatamente pelo fato do que eu falei para vocês, que a gente não possui esse tempo verbal no português. Então, a tradução pode ser outra coisa. Vamos dar uma olhada aqui. I have danced. Então eu tenho que usar o have mais a terceira coluninha. No caso, a terceira coluninha do dance é danced normal. I have danced. Isso daqui pode ter duas traduções. Pode ser a tradução de eu tenho dançado, certo? O que pode encaixar dependendo da situação. Eu tenho dançado muito essa semana. Beleza, comecei a dançar, tô dançando, vou continuar dançando, tenho dançado. Encaixa perfeitamente. Ou eu posso ter a seguinte tradução: eu dancei. Certo? Então o que que acontece? Esse have ele não vai ser traduzido. Então a tradução vai ser idêntica ao simple past. Já vou voltar a falar disso com vocês. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. You have cut. Você pode traduzir como eu tenho cortado ou perdão, vamos consertar aqui. Você tem cortado ou você cortou. A de baixo. Ela tem ido ou ela foi. Por que que a gente está dando a mesma tradução, gente? Porque a gente não tem o tempo present perfect no português. Então a gente tem que traduzir dessa forma, certo? Então se eu simplesmente der a seguinte frase para vocês:
eu cortei meu dedo, vocês têm duas formas de escrever essa frase. Vocês podem escrever ela usando o present perfect, I have cut my finger, ou vocês podem escrever ela no simple past, que é no passado simples normal. I cut my finger. Lembrando que o cut vai ser sempre cut, cut, cut. Certo? Legal. Então a tradução é a mesma. A forma de escrever no português, no inglês, já não. Qual que é a diferença? Então, vamos para a próxima. When do I use the present perfect? Quando que eu vou usar o present perfect? The present perfect focus on the opened time, time that is not finished. Tempo que não terminou, certo? Um tempo que ainda está em aberto. For example, I have watched 2 movies today. Today is still happening. Então, hoje ainda está acontecendo. Hoje não acabou. Como que eu posso traduzir essa frase, gente? Pensem um pouco, certo? De como que eu posso traduzir essa frase. Legal. Olha só. I have watched 2 movies today. Claro, eu posso falar como eu tenho assistido 2 filmes hoje. Mas isso fica meio estranho, não fica? Tipo assim, eu tenho assistido 2 filmes hoje. Como se eu tivesse começado os filmes, parado, volto, começo, paro. Então, meio estranha essa frase. Por isso, a melhor tradução para essa frase é: eu assisti 2 filmes hoje. E lembrando que hoje não acabou, certo? Então, exatamente pelo fato de hoje não ter acabado, a gente tem que usar o present perfect, porque eu ainda tenho a possibilidade de assistir mais filmes hoje. Então, neste exato momento eu falei, eu assisti 2 filmes. Mais à noite eu posso falar, I have watched 3 movies. Aí eu mudei, então eu assisti 3 filmes. Então quer dizer que eu posso ainda modificar essa ação. Another use of the present perfect is to focus on the action. For example, I have watched this movie before. When? Quando que a gente assistiu esse filme? Não importa, it doesn't matter. Não importa. O que importa é que eu assisti esse filme antes. Lembrando que a tradução, ela também é eu assisti esse filme antes. Porque eu tenho assistido esse filme não encaixa muito bem, certo? Fica meio estranho. Então, o que que acontece? Eu estou focando na ação, não importa quando isso aconteceu, importa que isso aconteceu, certo? E eu também não tenho ontem. Não é I have watched this movie yesterday, certo? Não funciona, porque se eu falo ontem, certo? Ontem é um tempo que acabou, é um tempo fechado. Por isso eu tenho que falar I watched a movie yesterday, certo? Então, eu tenho que falar I watched, porque é ontem. Ontem já é um tempo que acabou, certo? Não tem como ele ser modificado, beleza? Muito bem. Vamos dar uma praticada agora com alguns exercícios, certo? Se vocês quiserem tentar na casa de vocês, eu peço para vocês pausarem o vídeo, tentem completar com o que vocês acham e aí eu passo a correção para vocês, certo? Bom, se vocês pausaram o vídeo, vocês estão voltando agora, vamos lá dar uma corrigida nesses exercícios. Last night, ontem à noite. Pô, ontem à noite, já foi, já acabou. Ontem à noite eu perdi as minhas chaves. Eu tive que ligar para o meu companheiro de quarto para ele me deixar entrar. A gente tem lose, que é o verbo perder. Certo? Lembrando que se for o simple past, eu vou usar a segunda coluna. Se for o present perfect, eu vou usar a terceira coluna, né? Lembrando que quando eu digo
primeira, segunda e terceira coluna, eu digo aqui do verbo. Muito bem. Então, ontem à noite já acabou. Então, last night I lost my keys. Simplesmente lost, simple past. Vamos dar uma olhada na segunda frase. I, nananã, my keys. Can you help me look for them? Quando que eu perdi a chave? Não importa, foi agora há pouco. O importante é que eu perdi a chave. E isso é desesperador, eu preciso de ajuda para procurar por elas. Certo? Então é uma ação que acabou de acontecer, é uma ação que ela ainda está num tempo aberto. Certo? Então, I have lost my keys. Certo? Então, present perfect. Next one. Eu visitei Paris 3 vezes. Quando que eu visitei Paris 3 vezes? Foi ontem? Foi ano passado? Não sei. Provavelmente foi na minha vida e a minha vida ainda continua. Certo? Então, I have visited Paris 3 times. Certo? Last year, I visited Paris. Porque foi ano passado. Certo? Galera, esse é o present perfect. Tá? É uma estrutura que pode se tornar complicada, porém o principal que a gente tem que lembrar é que a gente não tem ela no português. Então a tradução vai ser muito parecida com a tradução do Simple Past. Ok? If you have any questions, let me know during the class. That's it for today. Thank you and catch you later. Bye bye, people.